Paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos que vão assistir esse vídeo, glorificado seja Deus, e a paz de Cristo para aqueles também que não conhecem a verdade, mas que um dia que Deus possa ter misericórdia, e chamar, porque a Bíblia diz que Jesus morreu lá na cruz, para salvar a humanidade, mas somente para aqueles que querem, porque nem todos querem, E Deus, ele é um Deus de amor, mas é um Deus de perdão, mas ele não obriga ninguém a seguir os seus caminhos, somente aqueles, que de espontânea vontade aceita ele e segue em obediência. Glorificado seja Deus, porque Deus, ele não obriga ninguém a fazer isso, Por exemplo, eu sou um ex-cantor do mundo, gravei muitos discos na época do disco vinil. Eu parei em 1990, e gravei em várias gravadoras, gravei na Continental, gravei na RGE, que era filial da Som Livre na época, gravei numa filial da SBT, glorificado seja Deus, e Jesus me chamou e eu larguei tudo por amor a Cristo. Hoje eu louvo a Deus somente para Cristo. Tudo aquilo eu deixei de mão, Glorificado seja Deus. Se você entrar lá no meu canal, você vai ver. Eu coloquei alguns discos meus quando eu era cantor quando eu cantava lá fora, quando eu vivia nas trevas. Agora, para a glória de Deus, Jesus me chamou. Estou com mais de 30 anos de fé. Hoje eu sou uma pessoa muito abençoada, feliz, para a glória de Deus. Estou esperando Cristo, o arrebatamento da igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu queria deixar aqui uma palavra para todos nós, que se encontra em Efésios, glorificado seja Deus, Efésios, capítulo 3, e versículo 7. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Glorificado seja Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui explanar, Vamos interpretar aqui essa palavra poderosa pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que há muitas pessoas praticando mal na face da terra, Glorificado seja Deus, irmão? Existem aquelas pessoas que vivem no crime da pistolagem, vivem praticando mal, É criminoso. Mas se ele se arrepender, antes de partir, antes de morrer, ele terá o perdão de Deus. Isso se ele se arrepender.
porque o arrependimento não é da boca para fora. O arrependimento vem dos próprios lábios, porque quando se arrepende, anuncia, sabe? Renuncia, glorificado seja Deus, como está escrito lá em Mateus. Jesus Cristo disse o seguinte, Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Romanos 10:9 diz assim, a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glorificado seja Deus. Meu amado irmão, Deus não quer que nenhum se perca, mas o homem, sabe, por não obedecer a Deus, não querer ouvir a voz de Deus, né? E muitos estão descendo a sepultura. Quer dizer, estão descendo a sepultura e muitos pensam, não, morreu, acabou. É mentira, sabe? Você é triunidade. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glorificado. Você é corpo, alma e espírito. Glorificado seja Deus. Aleluia. Então é o seguinte, quando o apóstolo João, ele diz aqui, filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Glorificado seja Deus. Nós devemos praticar a justiça, anunciar esse evangelho, que significa boas novas, para as pessoas, aleluia, se arrependerem dos seus pecados. Glorificado seja Deus, né, irmão? Então, nós temos que praticar a justiça, porque Deus nos chamou, não foi simplesmente para ficar entre quatro paredes, sabe? E assistindo os cultos, e dando uma palavra para os crentes. Não, nós devemos anunciar para aqueles que não conhecem também. Glorificado seja Deus, aleluia, né? Digamos que, glorificado seja Deus, eu estou fazendo esse vídeo hoje, glorificado seja Deus, e estou colocando ele no meu canal, para muitos assistirem, aquelas pessoas também que não são crentes, aquelas pessoas que não conhecem a verdade, né? O funcionário público, né? Os homens da lei, né? Qualquer autoridade, né? Que exerce o seu cargo, que de repente ele assiste, glorificado seja Deus. Esse é o nosso papel, anunciar que Deus é amor, mas ele é justiça. Glorificado seja Deus. Então você que exerce algum cargo, que é uma autoridade, você não pratique o mal, pratique o bem, porque Deus está vendo tudo, está olhando tudo, está contemplando tudo que você pratica na face da terra, né? E você um dia morrerá, sairá desse mundo para outro. Agora você só terá paz nessa mudança se você se arrepender dos seus pecados. Glorificado seja Deus. Não importa quem você seja, sabe? Não importa, você pode ser a maior autoridade aqui na face da terra, viu? Para Deus você é igual a todo mundo, é igual a qualquer um, sabe? Se você partir daqui deste mundo, do pecado, não tem escapatória. Deus fez o céu e ele fez o inferno. Ele fez o inferno para Satanás e seus anjos. Mas muitos estão indo para lá porque não quer obedecer. Vive na prática do mal e não se arrepende. Acha que é dono de tudo, que é dono do mundo, que é dono de tudo. Pode fazer o que quer. E você só faz muito, porque aqui na terra você pinta e borda, sabe? Você pode ter advogado para comprar juízo, para comprar tudo, mas Deus não se vende, sabe? Você não pode comprar Deus, porque Deus é fiel e Ele é justo. Glorificado seja Deus. Então, nós não devemos se desviar do mal. Todos nós devemos se desviar do mal para que Deus venha fazer justiça a nosso favor. Glorificado seja Deus, aleluia. Ele diz aqui, versículo 8,
aquele que pratica o pecado procede do diabo, viu? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo, ele é o pai da mentira, sabe? Você aí que é deputado, que é senador, que é ministro, sabe? Você sabe que é governador, que é prefeito, vereador, sabe? Não importa quem você seja, sabe? Se você estiver praticando algum tipo de mal para fazer mal ao seu semelhante, se arrependa enquanto há tempo, viu? Porque Cristo, brevemente, ele vai emplacar o seu juízo na face da terra, e não vai demorar, sabe? E ninguém, a Bíblia diz que ninguém ficará impune diante de Deus. Todos comparecerão diante de Deus a prestar conta de mal ou de bom. Glorificado seja Deus. Por isso que vale a pena servir esse Deus tão maravilhoso, um Deus grande e poderoso. Glorificado seja Deus, aleluia. Então quem pratica o mal é do diabo, mas quem pratica o bem, né, é de Deus. Glorificado seja Deus. E os filhos de Deus, ele tem que fazer o que é certo, sabe? Digamos, eu não posso ficar, se eu sou cristão, se eu sou um homem de Deus, como é que eu vou ficar do lado do mal? Não, eu tenho que ficar do lado do bem, porque Jesus sempre pregou o bem, sabe? Ele sempre foi contra o mal. Glorificado seja Deus. Por quê? Porque quem é mal tem que vir para a luz, para que as obras más sejam reprovadas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aí diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Glorificado seja Deus, aleluia. Viu, meus amados irmãos? Por isso que vale a pena servir esse Deus tão maravilhoso, um Deus grande e poderoso. Glorificado seja Deus, aleluia. Deixa eu dar um conselho aqui para vocês. Eu vou repetir novamente. Eu tive uma revelação, sabe? Eu tive uma revelação lá de Brasília. Eu perguntei para Deus, sabe? Um certo dia aqui, eu perguntei para Jesus, Jesus, o que está acontecendo lá em Brasília? É uns a favor do país, outros contra o país. Glorificado seja Deus. E aqui você vai saber exatamente quem está praticando as obras do diabo, sabe? E quem é que pratica as coisas de Deus. Então Jesus foi e me mostrou uma grande serpente lá em Brasília. E essa serpente, ela era fêmea, e ela crescia rapidamente. E ela demorava um tempo, ela desaparecia. Com o tempo ela voltava. Quando ela voltava, ela engolia tudo que estava pela frente. Glorificado seja Deus. Aí Deus me deu o discernimento. A serpente representa o diabo. Está dando poder a essas pessoas aí que estão perseguindo, está censurando, perseguindo o cidadão, sabe? Mandando prender, fazendo e acontecendo. Esse está fazendo o papel do diabo, viu? E o diabo, ele dá poder, sabe? As pessoas que são corruptas, ele está dando poder às pessoas que são corruptas, sabe? Que estão sendo desonestos, mas com o tempo ela desaparecia e com o tempo ela voltava. Engolia tudo que estava pela frente. Sabe o que significa isso? Que o diabo está dando agora. Mas depois ele vai cobrar. Como? Tirando as suas próprias vidas, sabe? Matando e levando para o inferno. Porque quando a pessoa morre, parte daqui dessa terra, sem do pecado, não tem escapatória. Está escrito lá em Lucas, capítulo 16, e versículo 19. Ele descerá às regiões inferiores da terra, sabe? E lá fica no Hades, sofrendo as consequências, até o dia de juízo. Quando é o dia de juízo, ele ressuscita, deformado, para prestar conta diante de Deus e receber a sentença final. A sentença final é ser jogado no lago de fogo, porque no lago de fogo não tem ninguém ainda. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, sabe? Lá no lago de fogo não tem ninguém. Esse é o juízo final. Então, meu querido,
amado irmão, sabe, e você também, que não conhece Jesus ainda, se arrependa enquanto há tempo, porque Jesus está voltando para emplacar o seu juízo na face da terra, sabe, meu irmão? E as escrituras estão se cumprindo dia a dia, sabe? Cada dia que passa, eu vejo tudo acontecendo, aleluia, glorificado seja Deus, e vejo a aproximação do anticristo para tomar de conta do mundo. Ele vai comandar o mundo durante 7 anos. Misericórdia. Aquele que não estiver nas mãos de Deus irá pagar um alto preço na face da terra, ainda irá para as profundezas do sofrimento que se chama inferno, sabe? Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos livre dessas maldades, dessas coisas tão ruins que está acontecendo no nosso país. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, aleluia. Por isso, diz aqui essa palavra, do versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, aleluia. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Vocês dizem que são crentes, são católicos e diz que é de Deus. Mas como é que você é de Deus e está perseguindo o seu semelhante, sabe, fazendo e acontecendo contra os cidadãos? Você não é de Deus, não. Você está praticando as obras do diabo. E quem é do diabo, sabe, não tem herança no reino do céu. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que Deus possa lhe alcançar e você se arrependa dos seus maus caminhos. Glorificado seja Deus. Eu vou louvar a Deus agora com o hino para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja Deus. Aleluia. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. O homem perverso cava sua sepultura, mas o homem sábio segue o caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que não segue o ímpio e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Medita dia e noite, e ora noite e dia, está com o rosto em terra se humilhando ao Senhor. Medita dia e noite, e ora noite e dia, está com o rosto em terra se humilhando ao Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. O homem perverso cava sua sepultura, mas o homem sábio segue o caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que não segue o ímpio e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Medita dia e noite, e ora noite e dia, está com o rosto em terra se humilhando ao Senhor. Medita dia e noite, e ora noite e dia, está com o rosto em terra se humilhando ao Senhor. Deus abençoe.
abençoe em Cristo Jesus. Amém? Esse título desse hino se chama O Homem Sábio. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.